Sejam muito bem-vindos a mais um PodMax. Aqui você mergulha no mundo da franquia odontológica junto com a Max Sorriso Franchising. Eu sou a Ana Paula e hoje eu tenho aqui comigo uma equipe muito, mas muito eficiente. E hoje nós vamos desvendar o mundo do agendamento de alta performance e das CRCs. Quero compartilhar com vocês a minha alegria de estar aqui com a Vanessa, a Monique e a Ana, que fazem parte aqui do setor de atendimento e do call center da Max Sorriso. Sejam muito bem-vindas, meninas, Vanessa, Obrigada. Monique Obrigada. E Ana. Obrigada. Vamos começar? Vamos lá. Gente, a Vanessa, como eu disse, é supervisora de CRC lá na Max Sorriso Franchising, né? Então, Vanessa, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que significa essa sigla, que é muito falada aqui no nosso meio, que é CRC. Explica para nós o que é. Bom dia, Ana. Bom dia, dia. meninas. Bom dia. Vamos lá. O CRC, ela é a consultora de atendimento ao cliente, né? Que faz parte lá da central de relacionamento com o cliente, onde a gente faz os agendamentos, a gente faz, tira as primeiras dúvidas do paciente. CRC, então, é ter esse cuidado com o paciente, falar com ele por telefone, fazer com que ele venha até a nossa clínica. Ah, legal. Então, assim, é muito mais do que, né, uma atendente, uma telefonista, né, que só recebe ali a ligação e passa para frente, né? Existe toda uma estratégia, né, todo um treinamento para fazer esse trabalho. Com certeza, né? A CRC, eu falo em todos os treinamentos que nós somos a porta de entrada do paciente para a clínica. Exatamente. Então, é muito mais do que só agendamento. A gente não só agenda, a gente tem que tirar as dúvidas, a gente, às vezes, tem que tirar as barreiras, os medos que eles têm dos dentistas. Então, a gente faz uma consultoria com ele antes dele chegar na clínica. Por isso que não é só o atendimento. O atendimento. Sim. Ai, muito legal. E vamos passar para as meninas, né? Colocá-las aqui na roda. Ô, Monique, Ana, vocês são as CRCs que trabalham diretamente ali com a Vanessa na central de atendimento que fica lá na franqueadora, que fica na matriz, né? E é importante explicar para o pessoal que está assistindo que nós temos uma central de atendimento que fica na matriz, né? Que fica lá na franqueadora, mas que cada clínica tem a sua central de atendimento, certo? Sim. Certo. Ah, beleza. Então, meninas, assim, vocês como CRC de atendimento, né, que falam diretamente com o paciente, que fazem toda essa consultoria, igual a Vanessa falou, me conta, assim, né? Mesmo que exista um roteiro de atendimento, que vocês tenham ali um treinamento para lidar com essas situações, né? Na hora que vocês estão ali com o paciente na linha, né? Porque o atendimento é telefônico principalmente, né, sim. Vanessa? Tudo sai exatamente como planejado? Não. Me conta, como que vocês, assim, quando dá errado, na hora do atendimento, se o paciente desliga antes de vocês falarem, ou se, sei lá, ele fala que não é para ele a ligação, quando acontecem essas objeções aí que a gente sabe que acontece, como que vocês lidam com isso? Ah, assim, sai mais do roteiro, né? Bastante até. Porque, por exemplo, a gente trabalha com um público, a clínica atende um público muito amplo, né? Desde idosos a gente mais novos. Então, a gente lida com um público mais velho que acha que tudo é ligação para banco, para pedir empréstimo, essas coisas, né? Então, a gente tem que ter já uma certa flexibilidade com eles, né? Uhum. Para a gente saber lidar, né? Por ser um público também que mais velho, não tem tanta experiência, né, com essas coisas, então a gente tem que dar uma flexibilizada. Às vezes o roteiro ajuda muito, mas a gente tem que saber lidar da nossa forma, né? Tem que saber adaptar o roteiro. Isso. Às vezes foge um pouquinho ali do roteiro, mas tem paciente que às vezes compreende e tem paciente que às vezes não compreende. Uhum. A gente entra em contato, né, pra agendar e às vezes eles falam que não é com eles, não é deles aquele telefone. Então, aí a gente tenta contorcer, até informar qual o dia que foi encaminhada a mensagem, né? Pra ele se lembrar que ele realmente encaminhou pra gente uma mensagem, que ele teve o interesse. E aí, às vezes, a conversa até flui melhor, né? Depois que a gente explica melhor que ele entrou em contato, que ele tem, né, uma certa vontade de conhecer a nossa clínica, de fazer algum tratamento.
Então, assim, a gente foge muito do roteiro às vezes. O roteiro é uma ajuda, né? É um Assim, suporte é uma ali, orientação. né? Sim. O né? roteiro, quando a gente faz pensado no que é obrigatório de falar. Então, a apresentação da clínica, quem nós somos, né? Nós somos da Clínica Odontológica Max Sorriso. A gente segue para falar que é uma avaliação gratuita. Então, o roteiro ele serve para padronizar o que é obrigatório ser dito na ligação. E aí é para isso que serve. Mas o meio mesmo do roteiro, aí é com elas. Aí é com elas que tem Sim. que improvisar, Sim. né? E assim, vale a gente lembrar, né, assim, para quem tá assistindo, que a gente não liga para o paciente aleatoriamente, Não, né? não. Que a gente só liga para o paciente que deixou o contato com a gente, né? sim, Então, isso assim, mesmo. o setor de marketing vai lá, faz anúncio, a gente faz televisão. Então, assim, a gente só liga para o paciente que entrou em contato com a gente, né? Então, muitas vezes esse paciente entrou em contato e às vezes ele não lembra, né? Igual a Ana falou, que ele clicou no anúncio e deixou ali os dados dele, ou que ele viu na televisão e aí ele ligou, vamos supor que ele ligou e às vezes naquela hora o telefone deu ocupado, mas aí a gente tem um sistema que retorna a ligação para ele, né? Na maioria das vezes, o 0800. No caso, o paciente, ele liga, a gente não consegue retornar de imediato para ele, né? Então, às vezes, a gente demora um tempinho para retornar. Já aconteceu da gente retornar pro paciente e ele informar que não era ele que tinha ligado. Aí a gente especifica melhor que foi da televisão, que veio do balanço geral, porque é a nossa referência lá, né? Aí a conversa flui e a pessoa acaba agendando mesmo. Isso, que ele lembra, né? Então esse preparo todo, né, Vanessa, esse treinamento, né, quer dizer que ele é eficiente, né? Sim. Que ele ajuda muito na hora das meninas, assim, que elas, igual você falou, o roteiro, ele tem ali os pontos essenciais que elas devem falar. Mas o momento que elas vão falar, a hora que elas vão introduzir o assunto, né? Isso tudo aí é assim, o momento que vai dizer, né? Isso. É uma arte delas essa. Porque o paciente, na verdade, às vezes ele chega por interesse dele, a gente só fala com o paciente que tem interesse, mas às vezes ele não tá tão receptivo com a gente, principalmente com elas quando vai falar. Às vezes atende xingando, às vezes atende dirigindo, não é? Elas podem falar melhor sobre isso do que eu. Mas a gente precisa que entendam que não é ligou, agendou, né? A gente passa por vários desafios até conseguir o agendamento. Até conseguir, né? É um desafio, né, gente? Muito. Então, assim, às vezes a gente pensa, né, que o trabalho da CRC, né, que muitas vezes, assim, o trabalho, às vezes, é subestimado, desvalorizado, né? É muito mais elaborado do que a gente pensa. Sim. Né? Tem toda uma coisa por trás, o treinamento faz toda a diferença, né, Vanessa? E assim, falando no treinamento, fala um pouquinho de como que é esse treinamento. O treinamento, ele tem duração de 15 dias, tá? Então, toda franquia, todo mundo que tem uma franquia, manda essa pessoa aqui pra gente, em Franca. Então, ela vai lá pra franqueadora, fica com a gente 15 dias. Nesses 15 dias, a gente, além de falar sobre o que acontece no dia a dia, procedimento, o prático, a gente também fala sobre objeções, sobre comunicação assertiva, porque ela, querendo ou não, a gente tem que ser objetivo com o paciente, tem que falar a frase que ele vai entender. Eu falo muito com elas, às vezes eu vou falar que eu sou da clínica odontológica, um senhorzinho não vai saber o que é uma clínica odontológica. Aí eu tenho que falar, olha, eu sou do dentista. E aí, nesses 15 dias, as meninas ouvem a Ana, a Monique, que tem mais experiência, para espelhar lá na clínica, na unidade onde elas vão fazer o atendimento. Elas vão operar, isso, exatamente. Então, elas vêm e ficam 15 dias. Aí a gente fala sobre procedimentos, eu ensino sobre serviços, o que a gente vende, o que a gente não vende, o que a gente tem disponível, o que significa implante, o que significa coroa, o que pode ser, que eles falam pino, né? Às vezes os senhores dizem, vocês põem pino. Então, mostrar que os sinônimos das palavras. Dos tratamentos, né? Exatamente. Então, elas ficam esses 15 dias com a gente, ouvindo muito, elas fazem ligação, porque a gente fala sobre postura, sobre tom entonação, de voz, né? sim, que falar alto é diferente de falar gritando.
porque às vezes eu preciso aumentar o tom de voz com um paciente que não consegue ouvir direito. Então, são essas coisas que são passadas durante esses 15 dias comigo aqui em Franca. E é muito interessante isso que você falou, né, Vanessa? As meninas com certeza percebem muito isso. E a gente que está do outro lado do telefone percebe ainda mais, né? Quando você recebe uma ligação e a pessoa, ela já tá ali com uma postura assim, você percebe que a pessoa tá sorrindo do outro lado, você percebe que a pessoa tá disposta a te atender, né? É muito diferente do que aquele que pega o roteiro ali, começa a ler disparado e não dá ele nem respira, né? Então, assim, a gente muitas vezes a gente tá do outro lado, né? A gente tá ali como cliente. E aí a gente consegue perceber essas diferenças, né? Isso aí que você falou do tom de voz é uma coisa muito importante, porque, assim, às vezes influencia totalmente na forma como a pessoa vai te tratar, né? Como que ela vai responder à ligação que você está fazendo, né? Sim. Às vezes ela não está realmente numa hora boa, né? Às vezes ela está trabalhando, às vezes ela está dirigindo, às vezes ela realmente não está numa hora boa mesmo. E às vezes ela poderia te responder com uma má resposta, né? E às vezes ela até modera por conta do tom que você ligou para ela, né? Eu acho isso muito interessante, assim. E como o nosso público é um público já mais velho, né? É um público... Essa questão de você falar mais alto, de você perceber que às vezes ele tem uma dificuldade, essa questão dos sinônimos, né? Dos tratamentos que a gente vende. Então, assim, é um estudo, né, meninas? Sim, com certeza. E assim, às vezes quando a gente vai falar com o paciente, igual eu tenho um tom mais alto para conversar no telefone. Mas assim, aparentemente nenhum paciente tenha reclamado de eu falar alto com eles. Porque é o meu tom de voz, mas eu sempre tento transparecer simpatia, conversar, dar um bom dia. Porque às vezes faz muita diferença na hora do atendimento, né? Até para reverter, né, o paciente, Isso. às vezes. Que às vezes a gente trabalha às vezes com pacientes que não tiveram interesse antes, que agora a gente vai tentar novamente ver se eles têm interesse. Sim. Então a forma que a gente tem que tratar, eles são totalmente diferentes, né? Sim. Saber conversar, ter mais empatia com o que ele tá precisando, que às vezes ele é um procedimento muito básico, muito simples. Mas ele quer conversar, ele quer explicar. Ele quer contar a história dele, Isso. né? Às vezes, Ana, aqui, sabe o que é? Meu dente caiu quando eu tinha lá 20 anos, até hoje, não sei o quê, não é? E tem paciente que fica muito tempo em ligação, mas aí vai de cada pessoa, né? Ter empatia em ouvir o que ele tá precisando, o que ele quer conversar. Que a maioria dos pacientes que a gente pega hoje são mais idosos mesmo. Então, eles têm essa vontade de querer conversar um pouco mais, ter um pouco mais de atenção, né? O ouvir é muito importante, né, Vanessa? Porque, assim, quando a gente escuta a pessoa, a gente tira muita informação que é importante para a gente reverter esse quadro, igual você falou, né? Exatamente. Ouvir, a nossa profissão, ela é mais ouvir do que falar. Porque, Com às certeza. vezes, se eu não ouço que ele é um paciente que quer levar um público ou um tratamento que nós não oferecemos, então eu vou gerar uma frustração nele. Então, eu tenho que ouvir. Ouvir é muito importante. Eu falo muito isso durante os treinamentos. As meninas que já treinaram comigo sabem disso. Que ouvir é 90% do nosso trabalho. Então, eu tenho que ouvir, entender qual é a necessidade, saber se realmente eu tenho aquilo para oferecer para ele. Às vezes, ele já ouviu tanto não e ele quer que a gente ouve. Eu não posso, eu falo isso para elas também, anular o que o paciente traz. Eu não posso simplesmente anular o que ele traz. O tratamento dentário, ele é autoestima. A gente está trabalhando com sonho. Com certeza. A gente está trabalhando com várias coisas. E tá na mão das meninas. Sim. A vergonha de mandar, porque a gente recebe muito, né, no WhatsApp, foto, olha como eu tô. Esses dias a moça mandou, olha, eu me sinto um monstro, porque olha, eu acordo, me olho no espelho. Então, a gente tem que ter essa empatia de entender que às vezes dói pra pessoa falar sobre aquilo também. Então, é necessário ouvir, não só ouvir, mas ouvir com empatia. Sim. Saber contornar, saber falar o que ela precisa ouvir naquele momento, né? Se mostrar solidário.
E isso é um diferencial da Max Sorriso. As minhas Com meninas certeza. elas são treinadas para isso. Não, isso é muito bonito, né, gente? Porque, assim, igual você falou, mesmo que a gente não ofereça o tratamento que ele está procurando naquele momento, você ouvir e explicar o motivo e explicar, né? Mesmo você falando um não, mas saber falar um não, né? Faz toda a diferença. Sim. Né? É verdade. Ah, é muito legal. E vocês, as meninas aqui, passam por treinamentos periódicos também, né? Não são só as novas que vêm aqui, ficam 15 dias, depois tchau, né? Não. Eu vejo, porque vira e mexe se você desce, que a gente trabalha tudo no mesmo lugar, viu, gente? Tudo na matriz, né? Então, vira e mexe, eu vejo você descendo com as meninas para a sala de reuniões para fazer treinamento, né? A gente faz o treinamento semanal com todas as clínicas. Então, não só na franqueadora. Elas meus testes drives são com elas. Olha, vamos fazer mudança, começa aqui. E aí eu passo o treinamento para elas. E depois, semanalmente, toda sexta-feira, eu faço treinamento com todas as clínicas. Pra gente falar sobre planilhamento, se houve alguma alteração. Porque o nosso atendimento ele é todo padronizado. O atendimento que nós oferecemos em Franca, nós oferecemos lá em Uberaba, em São Carlos, em Araraquara. Então, nós temos toda essa padronização. E o treinamento, ele serve justamente para isso. Toda semana, elas estão lá comigo pelo menos uma horinha pra gente falar sobre. Online, né? Online. Ah, isso aí. Gente, eu, particularmente, acho muito legal essa questão de atendimento, né? Eu gosto muito dessa área, porque, assim, quando eu gosto de conhecer o que as pessoas têm para dizer, né? Então, assim, eu acho muito rico, quanto mais a gente conversa com as pessoas e a gente conhece o que elas têm para dizer, né? É muito mais bagagem que a gente tem, né? Então, assim, a gente atende uma pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas. Quando a gente está lá na 101, tudo aquilo que a gente já aprendeu, a gente tem um conhecimento para a gente aplicar na 101, na 102, sabe? Então, fica muito mais fácil, a gente fica muito mais ativo, né? No sentido de a gente já está muito mais preparado, né? Eu gosto muito disso. Sim. E, Vanessa, me fala uma coisa. Quando você recebe uma candidata CRC aqui, né? Então, a clínica lá, o franqueado, pouco antes de inaugurar, ele manda a equipe, né? Toda a equipe, gente, vem treinar aqui, né? Então, assim, não é só CRC. Vem dentista avaliador, vem CRC, vem a vendedora, vem todo mundo treinar aqui, né? Sim. E aí, quando chega a candidata de CRC aqui, já dá para perceber se essa moça vai dar certo na função? Ou se dá. Porque, gente, não é assim, tem que ter, né, ali né? Às vezes, na entrevista, a gente já percebe. Olha, vai dar muito certo, às vezes não vai dar certo. É claro que a gente erra, tá, Ana? Às vezes a gente acha que vai dar muito certo e não dá. Às vezes a gente acha que vai dar muito errado e dá certo. Né? Depende do desenvolvimento da pessoa. O que eu falo é que todo mundo pode aprender. Todo mundo aprende o básico, né? O falar, o como falar sobre produto, o sistema. Isso eu consigo ensinar. Mas a simpatia, a educação, a postura, a bagagem que traz de outros trabalhos, isso, cada um tem a sua. Em 15 dias, eu não consigo mudar quem você é, né? A sua personalidade, o que você traz de bagagem. Então, às vezes a gente começa e aí eu ligo pro franqueado e falo, olha, a gente vai ter que... Vai ter que mudar. A gente vai ter que substituir ou a gente vai ter um problema nessa área, né? Então, além do treinamento, eu tenho esse dashboard diário com os franqueados, com os dentistas responsáveis, de como tá o andamento. Porque, às vezes, como eu disse, a gente se engana, né? Mas a pessoa, ela tem que ter simpatia, educação, muita paciência. Então, a gente tem esse perfil. Quase um Buda. Sim. Sobre a paciência, ouvi um ditado e a gente leva com a gente, que a paciência é uma virtude. É isso. Então, a gente tem... É visível. Vai dar certo ou não vai. Se a pessoa ela não tem carisma, ela não consegue trabalhar dentro do call center. É puxado, né, gente? A gente sabe que né? Você sabe que vocês estão com uns tijolinhos a mais lá no céu, né? Sim, a gente já tem nosso lugar lá. Já tem um lugarzinho com reservado, certeza, viu? né? E, assim, igual a Vanessa falou,
o técnico ali, a coisa prática, o sistema, o jeito que funciona, planilhamento, o telefone, isso aí é fácil de ensinar, a gente aprende, né? Agora, você ensinar, né, empatia, você ensinar simpatia, você ensinar paciência, isso aí não tem jeito. Não. Isso é de Né? cada Não, pessoa Isso mesmo, aí né? não tem jeito. Então, assim, você pode mudar a pessoa, você não muda, né? Então, é igual a gente fala muito no meio corporativo, né? A gente contrata a pessoa pelo caráter, né? E aí, depois, as habilidades a gente vai ensinando conforme for necessário, né? Muito melhor você ter uma pessoa com caráter, com uma pessoa que é correta, uma pessoa que tem vontade, do que uma pessoa que sabe tudo na prática, mas não sabe ali conviver com os outros, né? Até porque a contratação, a gente não pode esquecer que, por mais que a pessoa tenha uma experiência em outro ambiente, tudo muda. Muda, O serviço é outro, o sistema é outro. As pessoas são outras. O público é outro. Então, É. eu tenho que ter, no mínimo, abertura para aprender. Quando a pessoa chega Com para certeza. mim, eu já sei tudo, eu faço tudo, Aí a pode gente desconfiar. começa com problema. Com certeza, porque ela não tá aberta para aprender, né? Nada. Aí é difícil, é complicado. E meninas, me fala uma coisa. Como que vocês lidam com essa história de ligar para o paciente? Porque nesse mundo, a gente está acostumado no WhatsApp o tempo inteiro. Então, a gente não fala com as pessoas, né? E aí, eu fico pensando, porque eu me coloco no lugar de vocês, né? Porque eu sou uma pessoa que, às vezes, evita de falar no telefone. Então, eu evito até de mandar áudio, às vezes, né? Então, assim, como que vocês lidam com essa questão onde o trabalho de vocês é principalmente ligar? Que vocês ligam, precisam falar com a pessoa, que é o principal, e assim, só no segundo momento que vocês partem para o WhatsApp, né? Como que vocês lidam com essa coisa de ligar e falar com a pessoa? Tem treinamento para isso também? Tem sim. Acho que a gente nem sempre é muito bem recepcionada, né? Mas, assim, a gente tenta, né, ao máximo, tentar reverter esse paciente, né, trazer ele mais para ligação. Tem pacientes que, às vezes, não tá no tempo, né? Às vezes tá na correria do dia a dia, como a gente tá mesmo. Mas a gente tenta. Se a gente não conseguir por ligação, a gente traz pelo WhatsApp. A gente tenta todos os dias. Que inicialmente ele vem pelo WhatsApp. Então, a gente foca mais em ligar para ele, né? Aham. E quando a gente não consegue ligar, a gente manda uma mensagem ao decorrer do dia, olha, vai dar certo de finalizar o agendamento. Então, persiste um pouquinho mais com ele. Aham. Mas o nosso foco é a ligação. Então, a gente liga 10 vezes no dia para o mesmo paciente. Então, às vezes isso incomoda ele até ele responder a gente pelo WhatsApp, Pelo ou WhatsApp, retornar em aham. ligação. Mas assim, vocês não têm vergonha de ligar, não? Não. É isso que eu queria saber, assim, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de ligar, Não, né, Vanessa? não. Às vezes você contrata, às vezes um problema da contratação da CRC, Não sabe né? falar o A telefone. pessoa não sabe falar no telefone. Não, eu tô falando isso porque eu vejo, vocês são jovens, né? Uhum. E os jovens não sabem falar. Como que faz, né? Não sabe falar no telefone. O telefone toca, a pessoa sai correndo, porque não quer atender, não quer falar com outra pessoa. É por não isso que no treinamento eu coloco elas para ligar. Vai ligar, vai sentar, vai discar no telefone e vai falar. Porque o telefone hoje, como você disse, o meu fica no silencioso. Eu não sei nem como é que é o barulho do meu. Exatamente. Então, às vezes, a gente nem vê tocar. Quando a pessoa atende, ela não tá sem tempo. Porque ninguém tem tempo de falar no telefone hoje mais. A gente quase nem liga para telefone fixo, né, meninas? A maioria é WhatsApp. Aham. É telefone de Celular. celular. Então, às vezes, a pessoa tá andando, a pessoa tá trabalhando, tá cuidando de criança. E elas contornam isso muito bem, né? Aí entra onde ter empatia, ter uma boa... saber ouvir bem o paciente. Porque a gente precisa saber ouvir até o que ele não tá falando. Aham. Porque às vezes a pessoa estão falando com uma pessoa que tem uma criança chorando no fundo. Pois A é. pessoa não vai Não me vai prestar atender. atenção, Não vai não entender vai. nada do que eu tô falando, não É. vai agendar. Eu vou descartar aquele lead. Ele vai virar um lead sem interesse. Então eu tenho que ouvir, olha, no momento agora, você não tá podendo falar, posso te ligar daqui a pouco, então? Qual que é o melhor horário para falar com você? Aham. E elas fazem esse trabalho, né? Sim. Geralmente o paciente não pode falar naquele momento e aí a gente pergunta qual é o melhor horário que ele pode falar
ou se a gente pode retornar pelo WhatsApp. Aí é onde entra as mensagens pelo WhatsApp. Aham. Que a maioria dos casos, né, são Sim. assim. Aí... Por exemplo, a gente Aí é melhor. a gente lida também com pacientes que às vezes não sabem ler. Ah, Que verdade, a né? gente Que a gente precisa, mais né? A pega ligação, também. às vezes por áudio, né? Como eles preferirem. Como eles preferirem. Fica mais fácil. Aham. Não, assim, já teve caso, assim, por exemplo, de lidar com um paciente que não sabia ler. Aí o paciente avisava, né? Gente, e é incrível, né? Hoje todo mundo tem um WhatsApp, um celular com WhatsApp. Perdeu a função de ligar, né? Pois é. E aí o paciente, às vezes, avisava, falava, olha, você pode me mandar mensagem de áudio, porque eu não sei ler? Sim. Né? Sim. Então, assim, já peguei essa situação também, né? E nem é um caso raro. Não, Acontece raro, muito. acontece, Muito. né? Então, assim, olha só o mundo de situações que acontece que às vezes as pessoas nem imaginam que acontece, Sim. né? E eu fico muito feliz de ver que vocês são muito preparadas para isso. Oi, gente, meninas, né? E assim, vocês já estão trabalhando há mais tempo ali, né? Como CRC na Max Sorriso, né? E agora eu quero saber de vocês. O que precisa para ser uma boa CRC? Paciência. Eu acho que seria o primeiro. Então, todo dia de primeiro manhã vocês tópico. acordam, fazer uma meditação. Já vai preparado. O primeiro tópico, eu acho que é a paciência mesmo. A paciência, você ter uma simpatia. Às vezes você não pode estar no seu melhor dia, né? Mas você entrou dentro do seu trabalho, o pessoal não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora, né? Aham. Então, aí entra que você precisa respirar fundo e falar... Hoje a gente vai Sim. conseguir. Hoje eu vou agendar. Hoje eu vou bater minha meta. Sim, isso, porque a gente trabalha com metas também. Então, a Aham. gente precisa focar nessa parte, Sim, né? Nessa parte. mesmo. E aproveitando, né, falando em metas, né, a Vanessa me falou assim que faz o acompanhamento da performance de todas as clínicas, né? E é trabalho pra caramba, né, Vanessa? Muito. E assim, como que você faz isso? Como é que entra a meta nisso tudo? Me explica. Quanto mais a gente agenda, mais avaliação, Lógico. mais vendas. Então, o meu trabalho com elas é em cima do que elas agendam, até o paciente ir. Então, eu vou analisar os WhatsApp. Então, eu tenho o WhatsApp das 12 clínicas conectadas no meu computador. 12 clínicas até agora, Até né? agora, Porque até e o final do funcionando. ano vai ter umas 40. É isso. Que bom, né? Que ótimo. Então, eu tenho esses WhatsApp todos no meu computador. Então, eu faço o acompanhamento. Esse lead está sendo bem trabalhado? Foi ligado? Ele está na planilha? Né? Para a gente conseguir depois fazer a contagem. Quantos agendamentos foram feitos hoje? Então, vejo quantos agendamentos. Por que faltou? Foi feita a confirmação? Então, hoje, lá em X cidade, teve muita falta. Eu vou ligar, olha, o que aconteceu? Vou ver se a confirmação foi feita, se foi feita a quantidade adequada de ligação, se aquela confirmação foi bem feita, se a gente mandou mensagem, né? Então, todas esse acompanhamento... Se remarcou, se faltou e remarcou. Exatamente. Então, eu acompanho na planilha mesmo. Por isso, né, tanta importância do treinamento de fazer igual, fazer padronizado, para a gente entender, olha, não foi feito o agendamento. Esse agendamento foi de um paciente que entrou de determinada mídia. Então, todo esse acompanhamento é feito dia a dia, hora a hora, auditorado, muito dinâmico, quase que em tempo real. Né? Aqui em Franca, eu consigo fazer ao vivo, né? O tempo todo. As meninas estão ali, né? Sim. Quantas meninas são? Aqui em Franca, 5. Aqui em Franca, 5, mais 12 clínicas. Sim. Já são 17. E tem clínica que tem 2, tem duas, tem né? 3, tem 4. Ai, pelo amor de Deus. Mas é que são pra clínica mesmo, igual Sim. a gente fica com 3 clínicas, né? Então, a gente é isso. mais quantidade por conta disso também. Disso. Nós trabalhamos aqui com 3 clínicas e as outras clínicas que têm as suas individualidades, né? E aí, quando a gente fala da individualidade de cada uma, eu tenho que entender que o público de uma cidade é menor, diferente do outro. que o fluxo de uma é maior do que a outra. Eu preciso saber que choveu em uma cidade, por isso que teve muita falta. Então, é um acompanhamento na unha. Assim, por ser muito, se deixar acumular, se deixar passar,
a Aí gente perde não o controle. consegue. E eu brinco que eu tenho melhores amigas, que são as recepcionistas, as vendedoras, que às vezes elas me mandam, Vanessa, olha, porque passa, né? Não dá para passar o pente fino em tudo. Precisamos arrumar a agenda em tal lugar. Então a gente corre e faz essa arrumação ali para conseguir atender todo mundo, fazer um corte para encaixar um paciente. Então, ele é bem na unha mesmo, é quase que em tempo real. Ai, gente, muito trabalho. E você falou uma coisa que é interessante, né? Que às vezes o pessoal fica em dúvida. A recepcionista não é a CRC, Não, né? não. E então, assim, nós temos a recepcionista, temos a CRC e temos a vendedora, né? Sim, então, sim. são setores separados, né? Para fazer o trabalho. A recepcionista recepciona, faz o agendamento de retorno, né? Sim. E a CRC só faz a recepção dos pacientes que chegam, dos leads, né? Sim, A gente sim. chama. E a vendedora trabalha só vendendo depois que ele passou pela avaliação. Né? E aí, eu queria fazer um parênteses, né? Quando você falou assim, eu preciso ver as particularidades de cada cidade, porque a gente tem meta que vocês trabalham em cima dos agendamentos, né? Sim. Só fazer um parênteses para falar do funil de vendas, né? Então, assim, o marketing faz o trabalho de trazer os interessados, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto, Sim. né? Então, o marketing traz os interessados, vocês trabalham nos agendamentos e comparecimentos, e aí depois as meninas de vendas trabalham nas vendas, né? Então, assim, é totalmente dependente um do outro, né? Então, vem o marketing, vem as meninas dos agendamentos e comparecimentos, depois vem as meninas fazendo o trabalho de vendas, né? Então, assim, tudo tem que estar muito bem alinhado para ter a performance que a gente deseja para todas as clínicas, né? Com certeza. E, igual você falou, é totalmente influenciável. Choveu. Faltou. Teve dengue na cidade, surto de dengue, paciente faltou. Então, assim, a gente tem que estar muito bem preparado para contornar essas situações. E, assim, a gente tem meta, né? Todo mundo tem meta. E a gente precisa correr atrás. Vocês sabem das metas de vocês, né? Sim. Hoje, por exemplo, aqui em Franca, a nossa meta é de 90 agendamentos dia. Então. Eu tenho que agendar 90 pessoas por dia. Levando em consideração que eu não consigo falar com todo mundo que entra em contato com a gente faz os verdadeiros milagres, né? Eu falo que a gente acha pessoas para ligar. Então, a gente liga para a pessoa que já falou que não tem interesse, para aquelas pessoas que faltaram, para remarcar, para trazer aquele paciente. Então, é um trabalho que ele está sempre em movimento. Aquele paciente, ele nunca deixa de existir para a gente. Sim. Ele deixa a partir do momento que ele vai na clínica. Aham. Mas ali com a gente, enquanto ele não vai, a gente liga, religa, faz um faz WhatsApp, trabalho. um sinal de fumaça. Cada um deles tem um roteiro diferente para ser trabalhado. Para conformar é um roteiro, para remarcar é um outro roteiro. Se o paciente ligou e, por exemplo, assim, se ele já falou que ele não tem interesse, é outro É roteiro. um outro roteiro. Esse roteiro aí é o mais trabalhoso, né? Mas tem também, né? Não, é importante isso, né? Porque, assim, eu sou a favor, por exemplo, total transparência, né? Todo mundo, porque, assim, a gente divulga, né, para os franqueados, todo mundo que vê um anúncio de franquia, tudo vai ver lá, que a gente coloca lá, que uma franquia fatura R$200 mil por mês, 2,5 milhões por ano. Então, assim, isso que a gente divulga, eles não são dados inventados, não é coisa da nossa cabeça. Isso é dado real, né? E esse dado que a gente divulga, ele está baseado nesse funil, né? Então, está baseado no trabalho do marketing, no trabalho da CRC e no trabalho da vendedora, né? E como não é um dado fictício, que tem um plano de gestão ali por trás, né? É uma coisa que é possível de acontecer, principalmente por conta desse trabalho que vocês fazem, né? Porque se não houvesse esse trabalho de vocês, o marketing estava trabalhando em vão, porque ia estar trazendo paciente e o paciente ia estar entrando e saindo, sabe? Seria um desperdício de dinheiro, de investimento, né? Então, o trabalho de vocês é importantíssimo para isso, né? E vocês terem consciência das metas de vocês, né? Da importância que o trabalho de vocês tem nesse contexto, é essencial.
né? Sim. Eu acho muito importante, né? Com E certeza, né? não tem nem o que falar, né? Mas, assim, além de tudo isso, né? É muita pressão, né, gente? Igual a Vanessa falou, tem hora que vocês fazem milagre que nem, né? Sim. Nem a gente Deus sabe duvida. como. Nem da onde veio. É milagre mesmo, né, gente? Igual você falou, hoje eu chego na empresa, respiro, deixo meus problemas do lado de fora e falo, hoje eu vou fazer um milagre. É bem assim, né? Mas a gente faz o possível, porque é o nosso trabalho, né? E a gente precisa dar valor no que a gente tá fazendo naquele momento. Então, Precisa fazer bem feito. precisa ser bem feito, né? A gente precisa entregar resultado. Então, a gente persiste mesmo. Isso aí. Ai, que bonitinho. Ô Vanessa, e você já até comentou sobre isso, né? Mas falando de performance, de resultado, de meta e tudo. Sim. E como que é assim? Você é bem recebido, geralmente, pelos franqueados, quando você liga e fala assim, olha, a gente tem um problema, né? Como que é, assim? Você sabe que eu sou conhecida lá por ser a portadora de má notícias, né? Então quando liga, já fala... Quando vê eu lá tocando e sou eu, eles falam, ai, será que precisa mesmo agora? Por incrível que pareça, os nossos franqueados, né, eles confiam muito no nosso trabalho de consultoria, de performance. E é um trabalho que não é feito sozinho. Geralmente, corro lá, eu vou falar com o marketing, vou falar com o pessoal de vendas para entender se é o problema com a CRC de agendamento, se é um problema com o marketing, se é um problema geral, se é um problema, né, só nosso, para a gente conseguir resolver da melhor forma. Então, quando eu levo para, né, o franqueado, quando eu levo para a pessoa o problema, ou a solução do problema, que a gente não leva só o problema, é importante falar isso também, né? Ela fala assim, olha, está acontecendo isso e a solução é essa, né? essa, isso. A gente tem, sim, essa abertura, né? Eles ouvem muito a gente e eles colocam em prática o que é mais importante. Sim. Que é colocar em prática o que a gente oferece, né? Como eu disse no começo, para contratação há erros e acertos, né? Mas, por enquanto, nós tivemos muito mais acertos do que erro. Então, eles trazem muito eles ouvem muito a gente. Eu tenho contato direto com eles. Eles treinam comigo quando chegam também. Então, eles vão conhecer o call center, porque eu preciso desse acompanhamento. Uhum. Se eu não tiver o administrador da clínica, o dentista responsável, o dono da clínica junto comigo para entender o que está acontecendo, né? Eu não consigo saber se a pessoa lá da outra cidade realmente está ligando aquela quantidade de vezes. Uhum. Então, eu preciso desse apoio, dessa ajuda, para a gente conseguir fazer um trabalho em equipe. E eu tenho essa abertura. Ai, que bom. A pessoa tem que estar engajada também, né? Sim, Esse negócio você falou. A gente... a Max Sorriso, ela tem um cuidado com essa questão, né, do suporte, do treinamento, bate muito nessa tecla, assim, né? Sim. E realmente, porque é um diferencial, porque a hora que a gente detecta ali que tá acontecendo alguma coisa, que tem algo saindo ali, né, não tá no planejado, a gente já vai, igual você falou, tipo assim, acontece uma reunião, né? O que tá acontecendo? Não chegou lead o suficiente, o agendamento que não tá suficiente, venda, o que a gente pode fazer, vira ali né? Vai todo mundo resolver aquele problema, né? E dar o suporte pro franqueado. Falar, olha, franqueado, tá acontecendo isso e isso, pra você resolver isso, tanana. Então, a gente realmente fica em cima. Por quê? Porque nós prometemos, a gente falou que ele ia ter um suporte, a gente disse que ele ia ter um faturamento tal, e a gente vai entregar. E na maioria das vezes, eles às vezes procuram a gente. Vanessa, tá tudo certo aí? Vanessa, como que aquilo tá funcionando? Você tá vendo o que tá acontecendo? Você tá entendendo o que tá acontecendo? Então, a gente trabalha em conjunto mesmo. Eu tive com um franqueado na semana passada para aplicar o treinamento e ele falou isso. Ele falou, Vanessa, de tudo que eu procurei, vocês foram as únicas pessoas que me ofereceram esse treinamento, que tiveram esse cuidado de me mostrar como que funciona esse setor todo, né? Que, querendo ou não, é o coração da empresa. Justamente. A pessoa não tem noção disso, né? Não tem.
Ai, nossa, gente, é muito interessante, né? E eu vou, assim, confessar para vocês. Depois que eu comecei a conhecer mais de perto esse trabalho que vocês fazem, né? Eu comecei a respeitar muito mais, né? Mas muito, muito mais. Quem me liga, né? Às vezes durante o dia, às vezes na hora que eu não posso atender, né? Mesmo se eu não puder atender, né? A gente respeita muito mais, porque sabe que o trabalho de vocês é, igual você falou, é essencial, é o coração da empresa. E Com vocês não certeza. estão ali para brincadeira, né, Ana? Igual Não. você falou, igual a Monique ressaltou tantas vezes, né? E assim, não sei se vocês, mas com vocês também, assim, quando alguém liga, quando alguém fala, quando, né, às vezes um número desconhecido, Sim. né? Que é aquele nome suspeita de spam. Suspeita de spam, né? Mas a gente sabe que é uma pessoa que tá ali, né, e Sim. correndo atrás e fazendo o trabalho dela, né? Exatamente. Ela também tem suas metas, né, e resultados para entregar, então. Agora, ainda mais na pele delas, a gente... Sabe como é que é, né? Meninas, então, assim, eu penso que o bom atendimento, que o treinamento, ele é essencial, né, para qualquer empresa, Sim, né? sim. Igual é o cartão de visita de toda empresa, né? E, bom, queria saber se vocês têm mais alguma coisa para complementar. Eu acho, para finalizar, muito importante trazer a CRC, trazer esse trabalho, porque as pessoas, elas não conhecem mesmo o que Não é. conhecem. Acha que é só agendar, É. né? Acha que o paciente, como ele entrou em contato, ele vai agendar, que ele vai receber a gente muito bem. Alguns atendem, né? Recebem, Às vezes aham. recebem bem, agenda no primeiro atendimento. Isso acontece também. Mas a gente recebe não. A gente recebe uns nomes, né? Feios. Ah, nossa, a meio gente indesejados. Delicados. meio indesejados. É. Então, é importante trazer isso para entender que o nosso trabalho não é só falar com o paciente, não é só agendar. Nós agendamos, nós ligamos para ele depois de uma falta, nós levamos ele para a clínica. Falo muito isso durante o atendimento, que a gente tem que entender que o paciente, ele é único, ele é exclusivo. Se ele for mal atendido pelo telefone, ele já vai tomar várias decisões e às vezes ele vai ser um paciente detrator sem nunca ter ido na clínica. Exatamente. Por conta do nosso atendimento. Assim como a gente pode fazer ele ser um paciente que promove, que fala da gente sem ter ido na clínica, mas também pelo trabalho que as meninas fazem Exatamente. pelo telefone. Por isso que eu ligo, que eu escuto ligação, que eu corrijo, que eu faço os treinamentos com elas para o paciente ter essa boa experiência Boa, a partir aham. do primeiro contato. Ai, e é muito bom, né, quando falam bem da gente, né? Ah, sim. E a gente não desiste, não. Ele xinga, né? Ele tem os nomes deles lá, mas A gente é persistente. a gente persiste. E aí, tem alguns pacientes que às vezes ficam até com vergonha de ter atendido a gente mal. Então, a gente às vezes ouve muito, né? Ai, me desculpa, eu pensei que fosse a Claro me ligando, cobrança me Muita ligando. ligação, né? Que é cartão de crédito. E eles atendem bem bruscos mesmo o telefone. Então a gente fala, olha, aqui é da Max Sorriso, é que a senhora tinha uma avaliação marcada, não compareceu, ou a senhora tem interesse em agendar, e aí já muda totalmente Já o muda, contexto, sim. Então a Ai, gente tem que bom. saber contornar a Contornar. situação mesmo. No ouvido entra por um lado e sai pelo É, outro de vez em quando. releva. Às vezes não Eu dá falo pra para as meninas, não sejam esponjas. Esponja, não pode dá ser. pra levar Não. tudo pro coração, Não né? leva pro coração, deixa embora. Deixa passar. Meninas, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Vocês são. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer demais a presença de vocês por compartilhar esse assunto aqui com a gente, né? Mostrar o quão importante que é o trabalho de vocês dentro da franqueadora para as clínicas odontológicas, né? Quero agradecer também a todas as CRCs que não estão aqui, Com né? certeza. Eu sei que o trabalho delas é árduo também, Sim. né? E muito obrigada a todos vocês que assistiram a gente, que estão aí. E não esqueça, se você quer uma franquia odontológica que te dá o suporte adequado, vem para Max Sorriso, porque aqui você vai encontrar. Isso aí. Obrigada, gente.